Olá, pessoal. Esse vídeo tem o objetivo de explicar sobre a metodologia de desenvolvimento e como que foi o processo de escolha da linguagem de desenvolvimento do SAVEP, do Sistema de Análise de Viabilidade Econômica de Projetos de Investimento. O modelo de metodologia que foi utilizado para o desenvolvimento do SAVEP, ele é composto por 4 etapas. Então, inicialmente se faz o levantamento dos requisitos, que são os critérios, as condições que são necessárias a serem apresentadas dentro do software, como que esse software deve se comportar. Na sequência, se faz a escolha da linguagem ou das linguagens de desenvolvimento e quais os recursos necessários para aqueles requisitos que foram levantados na primeira etapa. Depois a gente tem a abordagem de implementação, como que vai ser essa abordagem. E por último, a etapa de teste e correção de erros. Os requisitos levantados, eles foram para a criação de um software com o objetivo de automatizar alguns processos de engenharia econômica. Então, os requisitos iniciais eles incluíam elementos de matemática financeira, sistema de amortização e métodos de análise de viabilidade econômica de alguns projetos de investimento. Mas também teve a necessidade, nessa etapa de requisitos, de incluir um ambiente que fosse de aprendizado, para que os estudantes pudessem utilizar esse ambiente não só para fazer a simulação desses elementos, mas também para aprender o conteúdo de engenharia econômica. E esse ambiente teria que contar aí com a disponibilização de material de apoio. Nesse sentido, se optou por criar uma aplicação web, um site. Por que um site? Bom, um site ele tem algumas vantagens. Ele tem uma alta portabilidade, ele pode ser utilizado em diferentes equipamentos, celulares, tablets, notebooks, computadores desktop. Ele é independente do dispositivo e do sistema operacional. Então, diferente de um programa desenvolvido para um desktop, por exemplo, que você vai desenvolver uma linguagem específica, a gente optou por desenvolver um site, porque a maioria dos dispositivos de hoje em dia tem acesso à internet e conseguem acessar um site. Ainda, a linguagem de desenvolvimento web, o framework de desenvolvimento web, ele conta com alguns recursos muito úteis, principalmente para a parte de material de apoio aos estudantes. Construção de gráficos, recursos matemáticos avançados, ele tem a facilidade de usar mídias como imagens, vídeos, animações. Então, todos os tipos de recurso didático e arquivos como planilhas, PDFs, eles podem ser anexados aí dentro dessa plataforma. Tem a vantagem também do processamento ser web. Então, muitos dos algoritmos utilizados dentro dos métodos de engenharia econômica, eles exigem um alto processamento. Se esse processamento fosse no celular ou no computador da pessoa que está tentando fazer ele, talvez esse dispositivo, esse celular ou esse computador, não conseguisse suportar o processamento. Por isso, é mais uma vantagem do framework web, porque esse processamento pode ser feito no servidor. E a única desvantagem que a gente tem, então, é a necessidade de ter o acesso à internet para poder acessar os recursos do SAVEP. A arquitetura web ela é composta por um lado, onde a gente tem os dispositivos dos usuários que estão acessando esse site, que estão conectados à internet, e pela internet se conectam então ao servidor. Esse servidor faz o processamento de todas as requisições feitas por esses usuários e devolve então para esses usuários algum tipo de resposta. Ainda em conjunto com o servidor, a gente tem o banco de dados que faz a armazenagem aí de algumas informações. Quais foram as linguagens utilizadas? Então, para desenvolver a parte acessada pelos clientes, a gente utilizou HTML5, CSS e JavaScript. O servidor ele roda em cima da linguagem PHP, que é uma linguagem interpretada, e o banco de dados ele foi feito então na linguagem MySQL. Esse conjunto MySQL e PHP combinado com HTML5, CSS e JavaScript, ele é um conjunto de linguagens de desenvolvimento web bastante utilizado hoje em dia.
desenvolvimento do software em si, ele foi feito em módulos, de uma maneira incremental. Então, a cada módulo se estudava quais seriam as suas funcionalidades e objetivos e qual seria a melhor maneira de fazer a implementação. Realizando essa implementação, alguns testes e análises eram feitos. Caso algum resultado não fosse o resultado esperado, ele voltava para a etapa de implementação. Caso os resultados e testes todos dessem ok, esse módulo era disponibilizado online, para que os usuários, os alunos e professores da área pudessem testar. Se tivesse algum problema nesses testes, algum resultado incorreto, voltava para a etapa de implementação. E caso o resultado fosse satisfatório, então um estudo e desenvolvimento de um novo módulo acontecia. Aqui alguns dos resultados então, que aparecem dentro do SAVEP. Os gráficos foram desenvolvidos em cima de uma biblioteca pronta do Google Charts, que é uma biblioteca gratuita e pode ser utilizada por todo mundo. Diferentes tipos de gráficos aparecem dentro do SAVEP, todos esses gráficos são animados. E também os resultados podem aparecer como indicadores em tabelas. Para mostrar esses indicadores, essas tabelas e toda a parte de interfaceamento do sistema, utilizou-se uma biblioteca do Bootstrap. Então, essas seriam as linguagens que foram utilizadas no projeto, por que essas linguagens foram escolhidas e como que foi a metodologia de desenvolvimento do sistema.